E então surge aquela dúvida: será que eu acertei ou errei alguma coisa aqui por bobeira? Eu sabia mesmo disso? Ou será que não? Seguindo um pedido que foi feito por um inscrito no canal English Progress, eu volto aqui com esse teste do intermediário com as explicações. Então, acompanhe até o final para você saber, tintim por tintim, qual é o motivo de uma resposta estar correta e não uma outra que você imaginava. Veja comigo todas as questões e entenda o motivo da sua pontuação, por que você acertou X e não Y. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. Muito bom te ver aqui, hein? E quem já é da casa, pode já deixar o like, pode já soltar o comentário, porque sabe o quanto esse conteúdo é feito com amor, carinho e dedicação a vocês que são meu público. Mas se você é novo no canal e não sabe do que eu estou falando aqui nesse teste, clica nesse card que eu vou deixar aqui em cima para acessar e fazer primeiro o teste e depois volta aqui para você entender as explicações das respostas. Combinado? E aí, chegando ao final do conteúdo, se você achar que ele de fato foi de valor para você, aí sim, se inscreve, deixa seu like, comenta também, porque eu sempre respondo os comentários deixados e assim a gente pode bater aquele papo. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos ao início do teste. Então, olha lá. He's married and he has two children's or children. Aqui a resposta é children por se tratar de um substantivo, que no plural é um pouco diferente do que a maioria dos substantivos, que comumente colocamos o S. Então, children é o plural irregular do substantivo child. Então, como estamos falando do plural aqui, two, a única resposta possível seria children, por esse motivo. Vamos para a próxima. Does John go? Do John go to parties? Então, a única possibilidade correta aqui é Does John go to parties? Nós só podemos usar does porque se trata de uma pessoa só. Aqui temos o masculino, John. Então, com he, she, it, nós usamos does para formar perguntas no presente simples, no simple present. Por esse motivo que nenhuma das outras alternativas seria correta. E mais uma outra coisa, percebam que o verbo aqui, ele está na base form, ele está sem conjugação. E isso se dá devido ao fato de o us, que é o auxiliar, estar presente. Então, isso acontece nas frases interrogativas e nas frases negativas também, certo? Number 3. There isn't any, some or no sugar in this juice. Percebam que aqui isn't é uma frase negativa. E em frases negativas, quando falamos sobre um conteúdo incontável, como sugar, que é açúcar, ou seja, não se conta, a única possibilidade possível é o N. Então, seguindo a regra aí de frases negativas, conteúdos incontáveis, a única possibilidade é o N. Qualquer uma das outras ficaria errado gramaticalmente falando. Number 4. Is that your friend's house? Como se trata do caso genitivo, nós estamos falando de friend. E, por isso, a única alternativa possível é a última, your friend's house. No caso genitivo em inglês, coloca-se o apóstrofe S ao final do substantivo. E nesse caso, o substantivo ele não termina com S, não é o nome de uma pessoa. Então, coloca-se mesmo o apóstrofe S para indicar
a posse. Então, é a casa de alguém. Nesse caso, your friend's house. Number 5. To the movies this evening. At 7:30. Aqui nós estamos falando primeiro de um plano e depois sobre uma rotina, que é o horário em que esse filme geralmente começa. Então vejam que começa-se a frase com I'm going to the movies this evening. É um plano de curto prazo, por assim dizer, então usamos aí o present continuous for future. E em seguida temos It starts at 7:30. É uma rotina, é um cronograma que se segue quando a gente fala de filmes de cinema. Então, por isso, o presente simples, it starts. Essa é a conjugação quando temos a terceira pessoa, que é o it. Por isso, I'm going to the movies this evening. It starts at 7:30. Number 6. You run here as you slip and fall. Então, temos aqui um pouquinho de modals. E a única possibilidade é you must not, que é a proibição, certo? Então, quando o must é usado em frases, traz uma certa ideia de urgência. Aqui na forma negativa, uma proibição forte. You must not run here, as you may slip and fall. O uso de may já vem com uma ideia um pouco mais leve, não é mais tão imperativa quanto o must, mas traz aí uma grande possibilidade de que isso ocorra, que é escorregar e cair. You may slip and fall. Number 7. If Mark calls me, just tell him, told me I'm busy. Trata-se de um pronome do objeto, não é? Então, o verbo principal ali, call, conjugado, Mark calls me, calls. Just tell, como estamos nos referindo ao Mark, não tem como ser he, porque he é um pronome usado no sujeito. Então, como está após o verbo, a única possibilidade aqui, tell him. Him é um dos pronomes do objeto, object pronouns. Certo? Number 8. Any cookies for breakfast this morning? Cookies. Cookies, plural, ok? Não estamos falando o número exato, não estou falando 3, 4, 5. Usamos any para quantidade não definida de algo. Como se trata do plural, nós usamos were. Na forma negativa, there weren't any cookies for breakfast this morning. Por se tratar de algo negativo mesmo, né? O were mais o not vira weren't. There weren't any cookies for breakfast this morning. Se fosse singular, nós poderíamos até usar there wasn't, mas não é o caso. Number 9. I eat candy. Candy é um substantivo. É um substantivo incontável, porque não se tem como contar essa palavra, que é doce, né? Então, é bastante abrangente esse substantivo, né? Quando você diz candy, você pode estar se referindo a uma quantidade enorme de possibilidades aí. Então, por isso, não se pode dizer too many, não se pode dizer aí a lot, porque se fosse a lot, deveria ter of, I eat a lot of candy, não é o caso aí. Então, temos too much. Too much indica aí o uso de quantidade grande e incontável de algo. So, I eat too much candy. Number 10. How long do you know? Have you known? You know your best friend. Como se trata de um período de tempo não específico, porque isso é o que a pergunta quer saber. A quantidade de tempo. How long? Espaço de tempo. Não temos como usar o simple present, como na primeira alternativa sugere.
Não temos como usar também a última, porque não tem auxiliar nenhum para formar essa frase interrogativa. Então, aqui temos o present perfect. How long have you known your best friend? Lembrando que o present perfect, ele é usado também em ações que começaram em algum momento no passado e que se arrastam até o presente sem uma previsão para que acabe, né? Então, como que esse passado influencia aí o presente? Você conheceu a pessoa no passado e até o momento presente, quanto tempo faz que você já a conhece, não é? Então, aí por isso, present perfect. Lembrando que é um pouco abstrato esse conceito para nós, porque é um conceito não muito corriqueiro em português, certo? Arrisco até dizer que é uma estrutura bastante única do inglês, que é usada com muita frequência em relação ao português. A gente não tem muito esse tipo de estrutura dessa forma, ok? Antes de nós falarmos do número 11, number 11, eu pergunto para você: tá gostando? Tá gostando das explicações? Achou que elas estão de acordo aí com o que você tinha pensado, com a sua forma de raciocínio? Já deixou seu like, então? Já deixou um comentário também? Você já está inscrito no canal, não é? E aí, a gente chega até o final desse teste juntos para você saber a explicação de cada uma das coisas. Vamos lá então. 11. She doesn't watch TV every day. Frase negativa com a qual eu vou concordar e falar que eu também não faço isso. Então, para concordar com frase negativa, usamos neither, ou então também pronunciado como neither. As duas formas estão corretas. Então, neither do I. Você está falando concordando com uma frase negativa. Neither do I. They, when I saw them, they, a game. Então, duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? E enquanto uma é negada, a outra acontece de fato. Vejam que they weren't studying when I saw them. They were playing a game. Então, na primeira frase, as duas ações são weren't studying, saw. Então, essa parte aqui em que diz só é uma ação mais curta que interrompe a ação mais longa que está no passado contínuo. They weren't studying. E aqui a explicação do que eles estavam fazendo de fato. They were playing a game. E essa é a ação que foi interrompida quando alguém viu essas pessoas fazendo aí a brincadeira, jogando um jogo. Number 13, why didn't she do make made? Então é uma pergunta. Quando tem o auxiliar aí, não se conjuga o verbo. Why didn't she make her bed yesterday? Temos aí a dificuldade entre o make e o do. Muitos alunos me perguntam, teacher, qual a diferença entre esses verbos? E o que eu tenho a dizer é o seguinte: o do geralmente se refere a ações, obrigações, situações mais repetitivas, enquanto o make é usado para falar de criação, de algo mais manuseado. Grosso modo, o do é uma ação em si e o make geralmente é entendido como resultado de ações, ok? Então eu sei que isso é um pouco nebuloso, tá? Como eu recomendo esse entendimento? Existem diferentes usos de um e do outro verbo, e nos contextos você vai acabar pegando maior intimidade com isso e vai entendendo mais por memorização mesmo quais as expressões que usam mais make e que usam mais o do, certo? Mas essa é a explicação da diferença entre os dois. Number 14. No class on Friday. Percebam o uso do no. O no já indica a negação. Então, não é preciso que exista mais uma palavra negativa ali no espaço. Por isso dizemos
There will be no class on Friday. Não há necessidade de uma dupla negativa, por isso a número 1 está incorreta. E a número 3 não cabe também porque o have não serve nesse contexto, tá? Nesse caso, usamos o be porque estamos falando da existência dessa aula e não sobre ter aula. Então, por isso que não cabe o have. Number 15. If you do so much money, you would be rich. Aqui, uma sentença condicional, conditional sentence. You would be rich. Então, é uma hipótese. If you didn't spend so much money, you would be rich. Então, o que aconteceria se você fizesse alguma outra coisa? Por isso, simple past. Didn't spend. They to Canada several times. They have been, has been, are been. Então, aqui usa-se o verbo to be para indicar que eles foram e voltaram várias vezes para o Canadá. Então, como se trata de plural, they não tem como ser has. They have been to Canada several times. 17. Mike is was watching TV when his friend called him. Nós já vimos um exemplo semelhante anteriormente nesse teste, quando tem uma ação maior no passado contínuo e uma ação menor, mais rápida, interrompe essa ação, que é no simple past. Então, Mike was watching TV, essa é a primeira ação mais longa, when his friend called him. Called, passado simples aí. 18. What are your plans for tonight? Watch a movie. I'm pretending to, falso cognato aí, pretend significa fingir. I'm going to watch a movie. Plano de curto prazo aí, um plano para mais tarde, não é mesmo? Então, going to mais o verbo no infinitivo aqui. Going to watch. 19. My boyfriend was upset because when he arrived home, did just leave, have just left, had just left. Mais uma vez um combo aí de duas ações contrastando no mesmo contexto. Então, o primeiro verbo aqui was. My boyfriend was upset because when he arrived, então aqui é a ação que vai contracenar com a próxima. I had just left. Então, had just left é o passado do passado, o past perfect, que aconteceu antes da pessoa chegar, antes do arrived. Por isso que aqui não tem como ser present perfect e nem simple past. Porque quando a gente fala de uma ação que aconteceu antes da outra no passado, a gente usa o past perfect, que é essa estrutura que vocês viram aqui. O had mais o verbo na terceira coluna. Última e não menos importante, you live here. Olha a tag question. You live here. Aqui, simple present. Qual que é o auxiliar do simple present? Do or does. Estamos falando de you, então não pode ser does. Vamos usar o do. Se o começo da frase é afirmativo, a tag vai ser negativa. You live here, don't you? Única opção possível e correta gramaticalmente. Chegamos ao final do teste. Eu espero que eu possa ter ajudado você a entender o motivo de alguns errinhos ali que você cometeu no decorrer dele e espero que fique sempre ligado para os próximos conteúdos que estão por vir aqui no canal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. See you next time. Thank you. Bye.